Boa tarde, pessoal. Eu sou sou Lília Pina, gerente de operações da Fox Mais Contabilidade. E hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouco aqui sobre ICMS, diferença de alíquota na Bahia. ICMS é um assunto bem extenso, inclusive diferença de alíquota também. E eu separei alguns pontos mais importantes e acho que a gente vai precisar gravar outros módulos referente a cálculo de diferença de alíquota para algumas situações. Mas vamos lá. Eu preparei o conteúdo assim, o fato gerador, incidência, a base de cálculo e um caso prático para vocês entenderem como é feito o cálculo do ICMS. Então, vamos lá. O ICMS, todo mundo sempre vê falar, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e ele tem várias formas de incidência. Uma das formas, um dos tipos do ICMS, é o ICMS de FAO. O ICMS de FAO, ele tem o fato gerador dele, quando ocorre a obrigação de pagar o ICMS de FAO. Quando eu tenho a obrigação de pagar? Eu tenho a obrigação de pagar em duas situações. Uma que é bem conhecida de todo mundo, que é na entrada da mercadoria, quando eu compro um bem com a finalidade de uso, consumo ou imobilizado. E quando eu compro um bem de fora do Estado. Veja que isso é importantíssimo, porque o DIFAL não incide se eu compro um bem para uso, consumo imobilizado dentro do Estado. Ele incide quando eu compro fora, que é a operação interestadual. Eu compro da Bahia, de São Paulo. E incide também, o fato gerador também tem na venda da mercadoria, quando eu vendo a mercadoria interestadual para não contribuinte de ICMS. Isso aqui é relativamente novo. E as pessoas não conhecem muito essa incidência, mas eu vou falar dela um pouco mais à frente. Então, no início eu disse, o ICMS, e é o que todo mundo conhece, imposto sobre mercadoria, né, de circulação de mercadoria. Então, a circulação, a gente considera como circulação de mercadoria. Toda vez que falo de ICMS é porque a mercadoria está circulando. No caso do DIFAL, não necessariamente precisa haver a circulação da mercadoria. Não é um requisito indispensável para a incidência do imposto. Por que não? Porque eu sou uma empresa aqui, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, que eu tenho um KNAI também de comércio. Então, eu sou uma empresa de engenharia, tenho um KNAI de indústria, tenho um KNAI de comércio, e vou prestar um serviço dentro do estado do Rio de Janeiro. Para prestar o serviço dentro do estado do Rio de Janeiro, eu vou precisar adquirir mercadoria. Só que eu não tô aqui na Bahia, eu estou lá, meu cliente está lá. Então, eu estou comprando para utilizar na minha prestação de serviço. Então, veja que não teve a circulação. Não houve a circulação de um estado para o outro. Houve a compra de uma empresa do estado da Bahia, lá em São Paulo. Então, eu estou utilizando lá. Eu também tenho a incidência do uso e consumo. Eu também tenho a incidência. Eu posso comprar um equipamento para utilizar lá. Então, eu já comprei dentro do estado do Rio. Mas como a minha empresa tem inscrição estadual da Bahia, eu também tenho incidência do ICMS de FAO no imobilizado. Então, não necessariamente precisa ter a circulação da mercadoria. Eu vou citar sempre o artigo da legislação, porque não dá para falar de ICMS sem citar o regulamento e sem citar a lei estadual do ICMS. Mas está sempre aqui, eu sempre fiz a referência em todos os slides. Então, vamos à incidência de fato. Eu disse lá que eu tenho duas possibilidades, ou na compra ou na venda. E aí ele se repete nas operações, então, quando incide nas operações, que são as entradas, compra de mercadoria, saída de mercadoria, e prestações interestaduais. O que é essa prestação? É o frete. Porque o frete também tem incidência, e eu vou falar um pouquinho mais à frente também, o frete também tem incidência do ICMS, diferença de alíquota. Mas sempre o quê? Sempre para as mercadorias, sempre para as operações que se destinem a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Então, por que vem contribuinte ou não? Porque quando eu sou contribuinte do ICMS, o que é ser contribuinte do ICMS? É você ter uma inscrição estadual, é trabalhar com comércio, é trabalhar com indústria. É a empresa ter um alvará para isso, um código de atividade para isso. Eu sou contribuinte do ICMS.
O que era o não contribuinte do imposto? Sou eu, pessoa física, são vocês, pessoa física, que fazem compras pela internet ou em outros estados, nesse caso especificamente, e as empresas exclusivamente de prestação de serviço. Exemplo, eu sou uma empresa de contabilidade, a Focus Mais é uma empresa de contabilidade, é uma empresa exclusivamente de serviço. Então, ela não é contribuinte do ICMS, ela não é contribuinte do Estado, mas ainda assim tem a possibilidade da incidência do DIFAL. Ainda assim tem a possibilidade. Então, vamos lá. Primeiro, eu separo o ICMS em dois módulos mesmo, o de compra e o de venda. Então, quando eu falo da incidência do ICMS na compra interestadual, eu estou falando de contribuinte de ICMS, de contribuinte, de empresas que têm KNAI de comércio, que têm código de atividade de comércio. Só que a gente tem 3 regimes de tributação e dentro do ICMS eu tenho 2. Eu tenho um regime de tributação das empresas optantes pelo Simples Nacional e tenho um regime de tributação que é o regime normal, que a gente também conhece como regime de conta corrente fiscal, e eu posso falar um pouco mais à frente sobre isso, que são as empresas de lucro presumido e lucro real. Então, a legislação faz distinção na apuração e na incidência do ICMS de FAO para as empresas optantes pelo Simples Nacional e para as empresas de regime normal. As empresas Simples Nacional de regime normal têm a incidência do imposto sempre quando compra para uso e consumo. Então, o que é comprar para uso e consumo? Eu sou uma loja do shopping, então eu vendo sapatos, vendo roupas, e de repente eu vou comprar fora do estado uma mercadoria para consumir ali no dia a dia. Eu resolvi comprar papel fora do estado. Eu achei mais barato comprar papel fora do estado, então é uso e consumo. É o consumo tem a apuração do ICMS nos 2 regimes de tributação. Já no imobilizado, que é quando eu compro equipamentos, móveis, utensílios para a empresa, veículos, no imobilizado só há incidência, só tem previsão de incidência para as empresas que são regime normal, que é lucro presumido e lucro real. Para as empresas Simples Nacional são dispensadas dessa tributação. Então, o que é que faz no momento de estudar, de verificar se a empresa tem ou não? Primeiro ponto é olhar se a empresa é Simples Nacional ou não. Se a empresa for Simples Nacional, eu não tenho tributação no imobilizado. Eu só tenho tributação para as empresas de lucro presumido e lucro real. Eu vou para a base de cálculo. Então, veja, eu acho que ficou claro aqui da questão da incidência, né? Eu vou incidir sobre uso e consumo imobilizado. E aí eu vou para o cálculo, que é o que de fato surge a dúvida, muita dúvida no dia a dia. E que a gente tinha antes uma forma simples de se calcular, inclusive outros estados calculam com a base única, que eu vou explicar, mas o estado da Bahia resolveu calcular com uma base dupla e acaba majorando essa base. E é onde a gente quer chegar e onde gera muita dúvida, porque muitos estados continuam trabalhando com a base única. Então, o que é que a gente estava acostumado com a DIFAL? Todo mundo estava acostumado com a DIFAL. Eu vou fazer a composição da minha primeira base de cálculo. Quando a gente fala de ICMS, a base de ICMS é o valor da mercadoria. Então, o que é o valor da mercadoria? O valor que está lá destacado na nota mesmo. Comprei uma mercadoria por R$100, esse é o valor da mercadoria. Mais IPI, quando vem destacado na nota, mais frete, que é a prestação, quando é um frete FOB. Quando a gente fala de ICMS, a gente fala 2 tipos de frete, ou frete FOB ou frete CIF. O FOB é quando é por conta do adquirente, do comprador. Eu estou comprando daqui da Bahia e vou pagar o frete. Então, esse frete é por minha conta. O CIF é quando o frete é pago pelo fornecedor. Então, veja que tem uma diferença. Então, eu estou fazendo a composição da minha base de cálculo. É o valor da operação, que é o valor da mercadoria, mais o IPI, que vem destacado na nota fiscal, mais o frete, se for por minha conta, mais outras despesas acessórias que vêm até dentro da nota fiscal, seguro, no momento de trazer a mercadoria, alguma taxa administrativa que venha embutida, que esteja sempre destacada na nota. Então, esse montante, a soma desse montante é a minha base de cálculo. E é o que a gente sempre teve acostumado a fazer. Então, eu tenho a minha base de cálculo. O cálculo antes, que era a base de cálculo única, encontrei a minha base, a minha alíquota interna aqui na Bahia
e cada estado tem a sua alíquota interna de ICMS. A nossa alíquota interna, para a grande maioria dos produtos, é 18%. Então, considerando toda vez que fala qual é a base de cálculo interna da Bahia, é 18%. Todo mundo fala, é 18%. Apesar de alguns produtos serem 25%, mas a grande maioria é 18%. Então, eu tenho minha base de cálculo dentro da Bahia é 18%. Quando eu compro de São Paulo, quando eu compro dos estados do Sul, Sudeste, exceto Espírito Santo, eu já tenho um crédito presumido, a depender da situação, que eu também vou explicar mais à frente. Eu tenho um crédito presumido de 7%. Então, veja, minha alíquota interna é 18%. Eu comprei de São Paulo, tenho crédito presumido de 7%, eu pagaria uma diferença de alíquota de 11%. 11% em cima dessa base de cálculo que eu apurei. Então, veja, era um cálculo simples. Era um cálculo simples. Essa é a linguagem que a gente chama de uma base de cálculo única. Mas o Estado da Bahia resolveu criar uma base de cálculo dupla. Por quê? Porque ele determina, e aí dentro do inciso 6º do artigo 17 aqui da lei estadual 7.014, ele diz que eu tenho, no momento que eu vou apurar, eu apuro a primeira base de cálculo, que é essa aqui, que é essa que eu falei para vocês, e eu vou para a segunda. Mas para a segunda, eu tenho que expurgar a minha operação interestadual. Então, veja que eu falei, quando eu compro de fora do estado, quando Bahia compra fora do estado, já vem uma alíquota pré-determinada, que é essa operação interestadual, de 7% para os estados do Sul, Sudeste e 7% Espírito Santo, 12% Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, eu tenho que expurgar, primeiro do cálculo, eu vou explicar esse cálculo, eu tenho que expurgar, pronto, expurguei. Agora, eu vou embutir a minha alíquota interna, que é os meus 18%, para encontrar a segunda base de cálculo, a nova base de cálculo. E aí sim eu vou apurar o ICMS de FAO. Veja que a grande maioria dos estados trabalha com a base de cálculo única, que é essa primeira base, por 7% e 11%. Pronto, acabou. Aqui não. Aqui eu tenho que expurgar e embutir. Eu vou expurgar a operação interestadual e embutir a operação interna. Isso, de fato, é uma dúvida recorrente. Assim, é uma dúvida recorrente de todo mundo, de como chegar nessa base, mas vocês vão aprender agora com esse exemplo facinho que eu dei aqui. Vamos lá. Eu coloquei um exemplo aqui de uma empresa aqui da Bahia, optante pelo Simples Nacional, que é uma grande maioria que a gente tem como cliente, comprando de um fornecedor que é conta corrente fiscal, e aí eu vou só complementar, que é regime normal, que são as empresas de lucro presumido e lucro real. Então, eu estou comprando de um fornecedor que é conta corrente fiscal lá em São Paulo. Então, vamos lá, eu vou fazer a composição da minha primeira base de cálculo. Eu tenho o valor da mercadoria, R$800, tenho um frete que é por minha conta, por conta do comprador, que é R$100, tenho o IPI, que é R$100. Então, qual é a minha base de cálculo? 800 mais o frete mais o IPI, R$1.000. O que é que ele me diz aqui no parágrafo 6º? Que eu tenho que expurgar a alíquota interestadual. Então, chegou o momento de eu expurgar. Como é que eu vou expurgar? Eu tenho 100%, qual é a minha alíquota interestadual, porque eu estou comprando de São Paulo, 7%. Então, 100 menos 7, 0,93. Eu estou expurgando os 7% da minha base. Dá 930. Mas para eu chegar na segunda base de cálculo, eu tenho que embutir a minha alíquota interna. Qual é a minha alíquota interna aqui? 18%. Então, eu vou embutir aqui, a minha alíquota interna, que é os 930 por 82, 0,82, que é o 100% menos os 18 nosso aqui, que é interno. Então, encontrei a minha segunda base de cálculo. E aí vem o que todo mundo chama aí na linguagem fiscal de ICMS, da base de cálculo dupla, por conta disso. E aí pronto, aí eu venho para aquele cálculo simples, que normalmente quem trabalha no fiscal está acostumado, e quem não é do time fiscal não vê isso no dia a dia. Mas veja, eu encontrei a minha base de cálculo, vou aplicar o percentual de 18%, que é a minha alíquota interna aqui, da Bahia, e eu tenho um crédito, que é o crédito que é destacado na nota fiscal. Então,
voltando, qual é esse crédito? É o crédito porque eu comprei de São Paulo, eu sou uma empresa simples nacional aqui da Bahia, estou comprando de São Paulo e tenho um crédito presumido de 7. Mas observe o detalhe, o crédito que eu tenho não é o 7 em cima dos 1.000, é o 7 em cima do valor da mercadoria. É o 7 em cima do valor da mercadoria. Então, eu crédito de R$ 56, vou pagar um imposto de R$ 148,15. Eu falei no início que o DIFAL ele tem 1.000 possibilidades de cálculo, e tem. Aqui é o cálculo mais simples que eu coloquei para você, mas merece depois um módulo sobre DIFAL para produtos que são substituto tributário, que entra em outra seara completamente diferente dessa, com redução de base de cálculo. Então, tem milhares de formas de se calcular o DIFAL, porque dentro do regulamento de ICMS, cada produto tem uma forma de tributação diferenciada. Então, chegou pronto, calculei. Eu tenho o cálculo do ICMS pronto, e agora é o momento de recolher esse imposto. Nesse exemplo que eu dei, eu considerei que o adquirente, que o comprador é uma empresa simples nacional. Então, sendo uma empresa simples nacional, eu tenho que recolher esse imposto no dia 25 do mês subsequente. Então, se o fato ocorreu em outubro, eu tenho até 25 de novembro para recolher esse imposto. Porém, eu coloquei aqui grande, isso dia 25, se a empresa for credenciada. É mais uma pegadinha do governo da Bahia. O que é o credenciamento? O Estado da Bahia, ele tem duas situações de credenciamento. Se a empresa está em início de atividade, ele considera nos 6 primeiros meses de vida da empresa que a empresa é descredenciada no Estado. O que é que isso significa? Eu tenho que recolher esse imposto antes da mercadoria entrar no território da Bahia. Então, se eu sou uma empresa que abri agora, comecei a compor o estoque da minha empresa, comecei a comprar um imobilizado para a minha empresa, e eu sou descredenciada no Estado, eu tenho que acertar com o fornecedor. Quando eu acertei com o fornecedor, que eu estou com a nota fiscal na mão, eu tenho que calcular esse imposto, pagar o imposto, para na hora que a transportadora trouxer a mercadoria do São Paulo para a Bahia, ela vai trazer já com o ICMS pago. Do contrário, a mercadoria fica apreendida no posto fiscal, vai parar ali em Candeias, que é muito acostumado, vai parar em Candeias, vai parar no posto de Vitória da Conquista, vai ficar apreendida, e para liberar a mercadoria de lá, eu tenho que pagar, além do valor do meu imposto, 60% de auto de infração. 60% de auto de infração. Quem mais fica descredenciado? Quem está inapta, a inscrição está inapta por algum motivo. O que é estar inapta para o pessoal que é de fora é quando deixou de declarar obrigações acessórias para o Estado, que são as declarações mensais, deixou de pagar o ICMS, tem débito escrito na dívida ativa do Estado. Então, o Estado, quando a empresa está irregular, por algum motivo, ele descredencia a empresa. Então, ele descredencia. Então, não é apenas as empresas novas, mas as empresas que também são descredenciadas porque estão irregular. Então, uma das dicas que a gente sempre diz e que tem que tomar muito cuidado antes de gerar o DIFAL eu tenho que verificar se a empresa continua credenciada no Estado. Então, todos os meses eu vou gerar um ICMS DIFAL das empresas, eu preciso consultar no Estado para ver se a empresa continua credenciada ou não. As empresas novas, depois de 6 meses de vida, se ela não tiver débito com o Estado, ela vai credenciar automaticamente. Não precisa a gente fazer nada, é só consultar. Agora, se eu tiver débito, tiver inapta, aí a gente tem que entrar com um processo pedindo credenciamento do Estado. E o Estado vai analisar para verificar se de fato eu estou regular para me credenciar novamente. No regime normal é um pouco diferente. No regime normal, que é o conta corrente fiscal, esse ICMS ele faz parte da apuração normal da empresa. O que é que a gente chama de apuração normal, para vocês que não estão no dia a dia? A apuração do regime normal de ICMS eu tenho todas as vendas, eu vendi R$ 1.000 por mês, eu vou calcular o ICMS sobre a venda. Eu vou calcular o ICMS sobre a venda, eu tenho que escriturar no livro de apuração de ICMS
e eu tenho que incluir no livro de apuração de ICMS esse DIFAL, apesar dele não ser um imposto, nesse momento, incidente sobre a venda. Ele está incidindo sobre a compra. Mas a minha obrigação é escriturar dentro do livro. Dentro do livro. E por isso o vencimento dele é no dia 9. Por que no dia 9? Porque o ICMS normal, do dia a dia, da venda normal, da apuração normal da empresa, vence no dia 9. A gente tem um comportamento um pouco diferente em relação ao ICMS de FAO, porque a gente apura dentro do livro de apuração de ICMS, aqui para o dia 9, vencimento para o dia 9, mas a gente gera em guias separadas. O Estado determina que você pode gerar em uma guia conjunta, o ICMS normal, que incide sobre a venda, e o de FAO. A gente prefere gerar separado, porque quando tem fiscalização, a gente precisa provar a fiscalização de quais são as notas que eu estou pagando aquele de FAO. Então, a gente prefere emitir o de FAO separado para destacar quais as notas fiscais eu estou pagando ali. Porque todas as vezes que tem uma fiscalização, essa memória de cálculo aqui tem que aparecer da forma que está aqui. Mais óbvio, no Excel, porque eles querem a memória de cálculo no Excel toda certinha. Então, o entender essa base, o entender isso aqui é extremamente importante. Porque não basta o sistema calcular, precisa entender para conseguir fazer uma memória de cálculo para toda nota fiscal que compra fora do Estado. Fora do Estado. Vamos lá, possivelmente se tiver dúvida, vocês falam aí depois. Eu vou seguindo. E aí, veja, a gente vem, eu falei lá no início, a gente tem duas possibilidades, dois fatos geradores do ICMS de FAO, né? Quando eu compro e quando eu vendo a mercadoria. Quando eu vendo a mercadoria, é uma operação, é uma incidência nova. Nova por quê? Porque ela surgiu depois de uma alteração na Constituição Federal, de 88, então a emenda constitucional, ela alterou o artigo 155 da Constituição. A Constituição já previa a incidência do DIFAL sobre a compra, mas não previa sobre a venda. Porém, existiu aí veio uma questão de guerra fiscal mesmo entre os estados, que começou a ficar muito acentuada as vendas pela internet, o e-commerce, todo mundo procurando muito comprar pela internet. E as empresas que vendem pela internet, que vendiam, hoje tem muitas baianas também, mas a grande maioria estão sediadas nas grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, o consumidor, Lília, deixei de comprar no shopping aqui em Salvador para comprar em São Paulo, pela internet. Então, o que acontecia? Bahia deixava de receber esse imposto. Bahia não estava recebendo nada. São Paulo não tinha trabalho nenhum e estava recebendo esse imposto todo para ele. Então, começou a guerra dos estados e aí veio a emenda constitucional alterando isso. Quer dizer, exigindo a incidência do ICMS também quando eu vendo a consumidor final. Então, é nas operações de venda aqui nesse caso, porque aqui o artigo trata de tudo, mas eu separo para ficar mais claro. Então, são nas operações que se destina a consumidor final. Então, quem é o consumidor final? Eu, vocês, que estamos adquirindo ali pela internet de outro estado, de lojas de outro estado, e as empresas exclusivamente de prestação de serviço que estão comprando também pela internet. Então, eu tenho a incidência nas vendas, quando eu vendo para consumidor final localizado em outro estado, e aí ele diz, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente. Então, para quem eu vou pagar esse imposto? Veja que eu estou aqui na Bahia, sou uma empresa, um e-commerce, e a gente tem clientes nesse sentido que começam a vender pela internet, então é um cuidado grande em relação a isso, porque quando ele começa a vender pela internet, ele vai vender para os estados, para todos os estados do Brasil. Então, eu vou vender para todos os estados do Brasil, eu tenho que calcular esse imposto e pagar para o estado do destinatário, certo? Se eu estou mandando uma mercadoria para o Paraná, eu vou ter que recolher o imposto para lá. E aí começa o nosso trabalho. Porque eu vou ter que pagar a diferença de alíquota entre
a nossa alíquota interestadual, porque agora já se inverte, eu estou mandando de fora, daqui da Bahia para fora, e aí quando eu falo de alíquota interestadual, que eu estou mandando de Bahia para fora, eu já falo de 12%, que a legislação diz que a alíquota interestadual de Bahia para outros estados é 12%. E qual é a alíquota interna do Paraná? E aí começa a nossa correria. Porque quando o cliente fala, olha, eu vou começar a vender pela internet, a gente vai ter que começar a pesquisar as alíquotas de todos os outros estados, para conseguir calcular a diferença de alíquota, verificar qual é a diferença de alíquota e recolher para o estado do destinatário. E aí eu vim para aquela questão dessa base de cálculo única que eu falei no início, única, dupla. A dupla é na compra. E aqui essa é mais simples. Essa, de fato, é a diferença de alíquota, é uma base única mesmo, que estou vendendo para o Paraná. Lá, não vou falar São Paulo, que eu já sei de qual alíquota, estou vendendo para São Paulo. A alíquota interna é 18%, a nossa interestadual aqui é 12%, né, que eu estou vendendo para São Paulo é 12%, eu vou pagar essa diferença de 6% e não tenho mais apuração de segunda base, expurgo, embute, ICMS, não. Então, de quem era a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO? A responsabilidade é do remetente. Então, veja, esse é um imposto também que o custo não é de quem está mandando. O custo é nosso de consumidor final, certo? O custo é nosso de consumidor final. Então, quando eu compro de São Paulo, não fique pensando que a gente aqui, consumidor final, está comprando de São Paulo, não vai pagar imposto, não. Vai pagar um imposto ICMS de FAO, a loja é obrigada a embutir isso no preço da mercadoria e cobrar da gente. Então, quando eu estou mandando uma mercadoria, um cliente nosso daqui da Bahia está mandando para fora, ele é obrigado por recolher o imposto. Porém, ele vai somar o valor desse imposto no valor da nota fiscal. Então, se a mercadoria é R$100, ele vai calcular o de FAO, deu ali R$6, ele vai cobrar 106. Então, veja que a gente está pagando R$6 de FAO. E aí começa... as empresas têm até feito muito, os clientes perguntando muito a questão, Lília, o pessoal está dando desconto para quando eu compro de pessoa jurídica que tem inscrição estadual. Então, o pessoal começou a dar o desconto. Desconto o quê? Do próprio DIFAL. Do próprio DIFAL. E aí vem, na época que também surgiu a emenda constitucional, inclusive eu não citei aqui, deveria ter colocado, porque a emenda constitucional 87, eu falei que ela alterou o artigo 155 e veio o convênio 93 de 2015 para regulamentar essa operação. Então, dentro do convênio 93, ele diz que as empresas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas também a fazer esse recolhimento. Mas houve muita discussão na época de inconstitucionalidade dessa cobrança e houve, de fato, uma suspensão, uma ADI suspendendo a cobrança para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, hoje a gente só tem incidência de ICMS de FAO na venda quando a empresa aqui é lucro presumido ou lucro real, na linguagem mais fácil para todo mundo, que é o regime normal no Estado. Vamos para a base de cálculo. Até coloquei aqui base de cálculo única para simplificar e colocar isso na cabeça de vocês, porque a linguagem é essa, mas a base de cálculo única é o valor da operação, é você pegar o valor da operação, que é o valor da venda. Um pouco diferente da compra, a gente tem ainda, o que é que tem de possibilidade de somar a essa base de cálculo? Eu cobrei um seguro para o meu cliente, eu cobrei juros porque ele comprou parcelado, eu dei um desconto para ele em algum motivo que não esteja na nota fiscal, né? Que seja por fora, a depender. Então, todo ganho que eu tenho que somar. E eu somo frete caso o transporte seja efetuado por mim, eu mesmo vou lá e entrego por exemplo, aqui surgem situações como essa quando se fala de Sergipe, que é um estado mais próximo da gente. Ou quando eu contrato um remetente, eu que estou mandando, vou contratar uma transportadora para mandar. Agora, se o frete for por conta do meu cliente que está lá em São Paulo, aí o frete não soma essa base de cálculo. Então, vamos lá para a parte prática.
Eu também trouxe um caso prático aqui, e esse é um cálculo mais simples mesmo. Então, eu estou considerando que eu estou vendendo para um não contribuinte em São Paulo. Quem é o não contribuinte? Uma pessoa física lá, que está comprando de uma empresa aqui da Bahia, ou uma empresa exclusivamente prestadora de serviço. Então, eu considerei como minha base de cálculo o valor da operação R$ 100, e aí, eu só voltando um pouquinho, esses R$ 100 pode compor frete, pode compor juros, que numa compra parcelada. E aí, qual é a minha alíquota interestadual? ICMS interestadual devido pelo fornecedor para a unidade de origem. Então, eu estou mandando da Bahia, que é a minha unidade de origem, estou mandando para fora, para São Paulo. Qual é a minha alíquota interestadual? 12%. Qual é a alíquota interna apurada no estado? Aqui eu coloquei no estado de destino. São Paulo é 18%. Então, é isso aqui que eu falei que a gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás de quê? Da alíquota interna do estado de destino. Então, que é 18% nesse caso de São Paulo. Então, qual é o meu imposto? Quanto é que eu vou pagar? 18 menos 12. Aqui é a diferença de alíquota. Era a diferença de alíquota que todo mundo estava acostumado a fazer. E esses R$ 6, eu disse, eu vou recolher, nós vamos recolher daqui como remetentes, porém, vou recolher para quem? Vou recolher para o estado do destinatário. Vou recolher para o estado do destinatário. Como é que eu vou recolher para São Paulo, sendo que eu não tenho inscrição estadual em São Paulo? Eu vou recolher via uma guia nacional de recolhimento de tributos estaduais, que é a GNRE. A GNRE é uma guia nacional que tem um site federal. Lá você você vai gerar a guia e vai colocar lá qual o estado que você está destinando aquele dinheiro. E aí, ali, por exemplo, na hora de gerar, eu vou colocar todos os dados da minha empresa aqui da Bahia, que é quem está recolhendo de fato, que é o remetente obrigado a fazer esse pagamento, e vou dizer qual é a unidade a unidade federativa de destino desse dinheiro, que seria São Paulo. E quando é que eu pago esse imposto? Eu tenho que pagar esse imposto antes de circular a mercadoria. Então, antes de sair daqui para ir para São Paulo. A transportadora tem que ir com essa guia paga, o correio tem que ir com essa guia paga. A parte aérea tem que ir com essa guia paga. Do contrário, também pode ficar apreendida no posto fiscal e pagar a multa. E aí a multa já não é mais, apesar dessa responsabilidade aqui ser do consumidor final, a multa já não é mais do consumidor final. É minha que estou mandando para lá. E por descuido não antecipei. E aí vem a questão da obrigatoriedade, da transparência também para o consumidor final, de destacar essa informação, de destacar a informação de quanto de DIFAL eu estou pagando e para qual unidade de destino eu tô mandando esse dinheiro. E isso vai lá em informações complementares na nota fiscal. Vai informações complementares na nota. Então, veja, o DIFAL é isso. Existem essas duas incidências na compra e na venda. Existem outras formas de apuração do DIFAL, mas eu acho que a base, o conceito é esse que eu passei. E não tem aí, a gente também falou que ia falar hoje sobre antecipação parcial e achei melhor deixar para o módulo seguinte, que é um outro imposto também, mas eu acho que eu falei tudo, dei o meu recado, e aí, pegando o gancho de Thaís aqui, investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. Então, se a gente está falando de imposto, vamos lá.